Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Ivani Olívera, numeróloga cabalística, e vamos dar início ao nosso trabalho semanal, né? Eu já falei da semana passada, mas eu estou acompanhando a Lua, tá? Então nunca tem um dia certo, né? Quando ela estava no começo do mês, ia sempre eu fazia de segunda ou terça. Agora ela foi caminhando e a Lua está entrando nessa semana na quinta-feira. Semana passada entrou na quarta, né? Então, por isso, hoje o vídeo, tá bom, gente? Lembrando que se você gosta do nosso trabalho, você puder compartilhar, dar o seu like, tá? E coloque também seus comentários, algumas perguntas se vocês quiserem, tá bom? Eu procuro responder todas, tá bom, queridos? E aqui nós vamos começando a nossa semana, né? Com a lua muda já amanhã, e é uma semana assim um pouco para pensar um pouco mais do que você já vinha pensando, tá? É uma semana que estamos entrando aí em Mercúrio retrógrado, né? Então ela traz assim uma energia diferente, uma energia de revisão, né? Isso é muito bacana, né? Sempre é bom a gente revisar as coisas para ver se está sendo sempre para você mesmo melhor hoje do que você foi ontem para você. Por isso a revisão, né? Então, começarei nosso trabalho com a nossa palavra da semana, né? Que eu sempre ponho para que vocês possam pensar nessas questões dentro da semana. E nada é por acaso, né? Tudo cai no dia certinho, né? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, porque amanhã já entra a lua minguante, tá bom? A palavra para essa semana é para afastar os infortúnios. Tá? Depois vocês vão ver que bate bem com a nossa semana que nós vamos viver, que vai ser de quinta a quinta, né? Então, ela nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida, diante de quem temerei? Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus me orientando. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou cingido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza me abate. Estou envolto pelo puríssimo amor de Deus, pela perfeita harmonia de Deus, nunca temo estar fora do alcance da proteção divina, pois sei que Deus é onipotente, onipresente. Estou rodeado de tudo que é bem. Encontro-me no seio do próprio bem. O amor de Deus está presente no mundo, ao meu redor e também dentro de mim, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho, à minha frente nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. Nada receio, nada temo. Não existe lugar algum ou pessoa alguma que me atemorize. Nem a morte tem domínio sobre mim, pois sei que unicamente a vida tem poder sobre tudo e todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a luz está presente em mim. Não me sobrevêm infortúnios. Os fatos que parecem ser infortúnios são, na realidade, estágios para o progresso. Eu sou vida, Deus é vida. Tudo é manifestação da vida. Avanço com fé e autoconfiança inabaláveis. Agradeço a Deus por sua benevolência e por sua proteção. E assim é. Tá? Aí foi a nossa palavra da semana. Agora vamos para a lua, né? Lembrando para vocês, eu sempre estou falando nos vídeos, mas às vezes eu acabo em algum esquecendo, mas eu sempre vou estar falando para vocês que a cada lua, que seja qualquer uma, tá? Crescente, minguante, nova, cheia, ela é sempre lua, né? Sempre a lua. Só que ela tem vibrações diferentes, tá? E com isso também
com essa vibração diferente que ela nos traz, ela também nos molda a nossa vida, tá? A nossa vida e a nossa energia, tá? Que ela traz energias diferentes, tá bom? E também é importante entender que ela trabalha os ciclos, né, na nossa vida. E podemos estar observando sempre isso, conforme a lua muda, muda um monte de coisa. Você vê que tem lua que começa a chover no mesmo dia, você vê que tem lua que mexe com as marés, né? Você vê que, por extensão, também ela mexe com os ecossistemas, ela mexe muito com a mulher, né? Então, cada lua é uma vibração que nos traz diferente, porque ela fica em um signo diferente, né? E cada um tem uma vibração, tá bom? E essa que está entrando nesse momento é a lua minguante, que ela entra na quinta-feira, dia 17/7, às 21h37 em Áries, né? Então, Áries você já nota, né? Que é uma lua que está vindo aí minguante e em Áries. Áries é um signo de fogo. Então, é interessante essa modulação dela, né? Se ela tivesse em outro signo, seria uma modulação diferente. Mas o Áries, ele já é o que abre caminhos, né? Por aí você nota que maravilha essa lua vai ser. Porque a lua minguante, você sabe que é aquela que cai os frutos, né? Para nascer outros, né? Então, volta à forma, né? Volta à árvore de novo, daquele fruto que você plantou ali, tá? E na madrugada de quinta-feira, o Mercúrio já vai estar retrógrado, já vai estar entrando em sua retrogradação, né? E é importante você observar o que você precisa revisar, né? Principalmente para quem tem comércio, né? Porque Mercúrio toma bastante conta de comércios, de negociar, essas coisas. Então é bom você estar revisando o que você precisa colocar em ordem na sua empresa, no seu comércio, ou na própria vida, né? Porque às vezes tem coisas que a gente vai deixando para depois, né? A gente vai jogando embaixo do tapete e não quer mexer com aquilo, porque não é hora, não tem tempo, mas vai chegar uma hora que você vai precisar ver. Essa revisão de Mercúrio seria isso, tá? Essa retrogradação dele, né? A revisão é sua. Você que tem que fazer a revisão na sua vida e colocar aí algumas coisas em ordem. Esse tempo que ele nos dá de estar retrógrado é para que a gente possa estar avaliando o que eu posso me melhorar, né? Tanto em todos os ângulos da sua vida. Não é só para comércio, né? Que tem coisas que a gente não vai, nem se toca. Mas a hora que você mexer ali, você vai ver que a coisa muda, melhora a sua vida, né? Você fala, nossa, interessante esse ponto de vista, né? Então, ficou aí a nossa lua da semana, tá bom? E também é interessante a gente notar que essa retrogradação ela é bem auspiciosa, né? Porque é um mês maravilhoso, né? Que é o mês 7. Tivemos aí o 7/7, que foi um portal aberto ali. E passo a passo a gente vai sim estar se melhorando, porque a gente vai estar enxergando, né, coisas que a gente já devia ter visto antes, mas a gente não estava ainda atento, né? As pessoas falam aí despertos, né? E eu falo atentos, né? Porque se eu olho para a coisa olha para mim, tá? Então é importante você verificar isso, porque às vezes você fala, parece, as pessoas falam que parece que é tudo tão lindo. A gente sabe que não está, mas nós podemos fazer ficar, porque tudo que existe aí no nosso planeta é resultado da ação de nós humanos, né? Como a gente teve força para fazer tudo isso que está aí no mundo? É a mesma força para desfazer e fazer um futuro melhor, e fazer um fim melhor, e fazer uma vida melhor, né? Então, quando tiver, o que tiver colocado aí, sempre é a nossa ação, tá? Nada ainda foi mudado, porque nós não queremos mudar, né? A gente está agarrado ainda em coisas do passado. No passado que eu digo é o ciclo passado, né? Que foi o ciclo de peixes, e agora nós estamos no ciclo novo, que é aquário, e que ciclo de aquário ele vai até 3005, né? Então você precisa estar se reformando para que você possa
também pensar aí, caso você tenha, né, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né, que você vai, mas a vida aqui continua. Então é interessante esse pensar, nessa retrogradação eu gosto, porque é o pensar da pessoa poder estar visualizando melhor o que pode se melhorar para deixar esse comportamento da melhora para as pessoas que vão ficar aí, né? Uns chamam de ascensão, outros chamam de aumentar consciência, né? Tem vários nomes aí, mas a verdade, né? Se você for observar bem, o que que nós podemos nos melhorar? Essa é a pergunta, né? Porque todos nós estamos aqui no planeta Terra, e o planeta Terra, ele vai atuar conforme eu estou atuando com todos os meus irmãos da Terra, né? E todos são nossos irmãos, né? E a gente tem que ir mudando isso passo a passo, né? Como chegou em todo mundo esse comportamento, né? E como pode chegar um comportamento melhor em todo mundo também? Isso é para nós pensarmos, né? Caso você tenha aí alguma ideia, escreve aí nos comentários, vamos pensar sobre isso, o que você acha? Né? É a mesma energia. A mesma energia que a gente faz uma coisa que você não gostou, é a mesma energia de você voltar e fazer uma coisa que você gosta. Não, agora é legal, agora tá bom. Entendeu? Né? Se você puder deixar um comentário do que a gente pode estar mexendo em tudo isso, para que a gente possa estar mudando. Tá bom? Fica aguardando a sua pergunta. Caso eu não saiba responder, eu vou procurar, tá? Vou estudar, vou pesquisar. Como todos nós deveríamos saber, né? Todos nós deveríamos ir atrás das perguntas e respostas, né? Para que a gente pudesse esclarecer e aumentar nosso nível de consciência, né? Que também está muito na moda, né? Vamos elevar a consciência. Para quê? Para que eu enxergue melhor ou mais claro, né? Aquilo que eu posso estar mudando em mim. Porque precisa começar de algum lugar, né? Então, cada um precisa de ver o que pode se melhorando cada vez mais na sua vida, tá bom? Então, a gente vai aqui agora para a carta da semana, né? Já estou embaralhando o meu tarô, tá? O meu tarô que é o mitológico, vocês sabem. Tá aqui, ó, mitológico, tá? E aí eu vou estar agora embaralhando ele para que a gente tenha o que ele nos aponta para a semana, né? E aqui, pronto, caiu a carta do julgamento, tá? A carta do julgamento, ela já é uma carta que nos fala do revisar, né? Que acabamos de falar, né? Olha como as coisas, nada é por acaso. Acabamos de falar sobre a retrogradação de Mercúrio, né? A Lua, que é a minguante também é trazer o novo, né? Que a fruta cai, ela começa a brotar de novo naquela semente que caiu na terra, né? E aí sai a carta do julgamento, né? Falando dessa carta do julgamento, eu tenho até um vídeo aí no canal, e em algum lugar vai ficar aí o card para vocês, caso queiram ver, tá? Do vídeo que eu falei em 2017, que era o último ciclo do Sol, né? Que em 2017 para 18, que no nosso caso é 2018, porque a gente sempre trabalha com março, né? Sempre é 21 de março, ano novo espiritual. E ali encerrou-se o ciclo de Sol e entrou o ciclo de Saturno, que é o que nós estamos, né? Que vamos até 2052 com ele, tá? Quando o ciclo do Sol tem uma entrevista aí que eu dei que eu falei que 2020 não ia ser uma maravilha, tá? Mas vai ficar aí para vocês poderem estar vendo e tirando suas conclusões e também falar, comentar aqui o que vocês acharam, o que pode ser feito agora para que a gente possa transformar tudo isso, né? Quando entra 2000, né, a carta já era do julgamento, que é a carta 20, né, que é para 2020, já é o julgamento. Então entrou numa era que nós estamos sendo julgados, né? Esse julgar é legal, porque é o sonir das trombetas, né?
que está no nosso ouvido dizendo: desperte, desperte, desperte. Né? E nós estamos aqui em 2025 ainda tateando. Se vocês observarem, né? Eu estou falando de terra, estamos ainda tateando. Por quê? Porque ainda não nos alertamos de que nós precisamos ouvir essas trombetas, que é do nosso coração, tá? Ouvir esse chamado e fazer o trabalho de, já que eu estou sendo julgada, eu preciso estar me melhorando. De novo, tá? A melhora é para mim mesmo, né? É para você mesmo. Você precisa ser melhor para você hoje do que você foi ontem, e assim por diante. Quando eu melhoro aqui, você melhora ali, outro melhora ali, outro melhora ali, isso vai se reverberando para o mundo e vai também pessoas querendo fazer o mesmo, tá? Então estamos sendo julgados, e hoje caiu a carta do julgamento, que é uma semana de retrogradação, é uma semana de lua minguante, e é uma semana que te chama atenção para esse trabalho de revisão, né? Aí nessa carta a gente vê um anjo pedindo para que as pessoas levantem das caixinhas dela, né? As caixinhas, às vezes não fala assim, aquela pessoa não sai de dentro da caixinha, né? Não consegue visualizar uma estrada melhor, né? Ela fica naquela, porque aquela ela já conhece, tá? Então, a oportunidade agora é de você se libertar de algo, tá? Então, essa carta, ela fala de superação, né? Superação e reavalie, né? Reavalie a sua trajetória, reavalie a sua vida. Essa é uma carta que fala de ressurreição, né? O que é a ressurreição, né? A ressurreição, ela é de você mesmo, tá? E isso daí é o nascimento após a morte de algo, tá? Então, você tem aí algum problema, alguma questão para resolver, precisa matar esse desafio, essa coisa negativa. Não sei o que você tem aí para resolver. Mas quando você mata tudo isso, você ressurge de você mesmo. E aí sim, né, após tudo isso, você adquire a força necessária para a sua transformação. Né? É lindo, né, essa revisão. E nós estamos nessa revisão desde 2000, quando entrou o século do julgamento. Né? Por que é tanto tempo, né? Porque o ser humano, ele ainda está meio lento, né? Nesse despertar da consciência que tanto é falado em todo quanto é canto do mundo, né? E o que é o despertar, né? Primeiro começa na nossa casa. Primeiro começa na nossa casa, na nossa família. Depois você vai reverberando para o seu quarteirão, depois para o seu bairro e assim por diante. Tá? Então, esse é o despertar. Né? Quando cada um faz o que precisa ser feito ali, aonde você está, não precisa de ser, nós não vamos salvar o mundo, né? Mas nós podemos ser um pouco melhor. Sendo melhor para nós mesmos, amanhã alguém vai perceber, vai copiar de você o seu comportamento. Aí outro copia, entendeu? É um trabalho de formiguinha, mas não é um trabalho de 25 anos, que é o que nós estamos aqui, né? 2025. Então, seria interessante a gente já adiantar esse tempo, né? Revisando tudo, tá? Então, quando você revisa, você nota o que está te aprisionando, né? O que é que está te aprisionando? Esse aprisionamento que você sente, porque a sua intuição te fala onde você está presa, né? E esse aprisionamento é interessante você revisar e também se libertar, tá? Porque é uma libertação, tá bom? Então vamos aqui com toda a força
desse século, né? Que é o 2020, que é o 20, né? Não é à toa que 2020 veio aí uma trombeta gritando no nosso ouvido, muda, 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 né? Vê o trabalho que é melhor para a humanidade, porque nós estamos no ciclo de aquário, né? Entramos na era de aquário, né? O ciclo na era de aquário, e ainda estamos pensando como a era de peixes, né? E ainda estamos aí nos mimimi e por aí se vai, né? Então, revise e levanta dessa caixinha, sacode a poeira e dê a volta por cima. Um beijo a todos.